Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um segredo da Bíblia que poucos cristãos conhecem, mas que nos chama muita atenção. Você sabia que o arcanjo Miguel teve que lutar e disputar com Satanás para ficar com o corpo de Moisés? Por que eles queriam tanto ficar com o corpo desse homem de Deus? E mais, por que será que ele nunca foi encontrado? Nós vamos analisar de onde veio essa história e tentar descobrir esse segredo, tá bom? Para isso eu te convido a ficar neste vídeo até o final, porque você vai se surpreender. E se você é novo aqui no canal, eu peço que você clique em gostei, se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, tá bom? Clique no botão inscrever-se e depois ative o sininho da notificação. Então vamos lá, irmãos. Um pequeno versículo da Bíblia revela um segredo muito importante que pouca gente conhece. A luta do arcanjo Miguel contra Satanás para ficar com o corpo de Moisés. Essa informação pode ser encontrada no livro de Judas, capítulo 1, o versículo 9. Vamos ler o que diz e depois tentar analisar os pontos para entendermos esse quebra-cabeça. Olha o que está escrito. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Olha isso, irmãos, nós podemos observar com essa passagem de Judas que está falando sobre o arcanjo Miguel em uma batalha com o diabo. E não é difícil nós encontrarmos na Bíblia diversas passagens sobre batalhas entre anjos e demônios. No livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 10, nós vemos uma das batalhas mais conhecidas, onde um anjo veio visitar o profeta Daniel enquanto ele fazia um jejum. O interessante é que esse anjo chamado Gabriel disse que ele foi impedido de levar a mensagem ao profeta porque um demônio representado pelo príncipe da Pérsia estava lutando contra ele. E por causa disso, esse anjo atrasou a sua ida por 21 dias. Então nós podemos concluir que existe sim batalhas espirituais acontecendo o tempo todo em favor e contra as pessoas. Só que os poderes de Satanás nem se comparam com o poder de Deus, que é infinitamente maior. E um outro anjo do Senhor, muito conhecido, é o arcanjo Miguel. O seu nome é mencionado por diversas vezes em várias passagens da Bíblia. O nome arcanjo significa que ele é o líder dos anjos, considerado o príncipe do povo de Israel, ou seja, aquele que está sempre defendendo o povo de Deus. E uma das batalhas mais importantes foi quando ele disputou com o próprio Satanás pelo corpo de Moisés. Mas por que será que o diabo e esse anjo ficaram brigando por um corpo que já nem tinha vida mais? Primeiramente, nós precisamos entender por que o corpo de Moisés era algo tão valioso. E existe uma passagem no Antigo Testamento que mostra que o corpo de Moisés foi enterrado pelo próprio Deus. Isso mesmo. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 34. Moisés, o servo do Senhor, morreu em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Olha que interessante, irmãos. Como foi o próprio Deus quem sepultou o corpo de Moisés, ninguém sabe onde está o túmulo até hoje. Então fica para nós aqui uma pergunta: por que Deus teria escondido o corpo dele? Nós devemos lembrar que Moisés era considerado pelos judeus como o grande pastor de Israel, porque ele foi escolhido pelo Senhor para cumprir a missão de levar o povo do Egito até a terra prometida. E isso mostra que ele tinha uma grande autoridade, uma grande responsabilidade, e as pessoas sabiam da sua intimidade com Deus, então é muito provável que essas pessoas iriam idolatrá-lo após a sua morte. Além disso, existem algumas teorias que tentam explicar por que Satanás disputou o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel. E uma dessas teorias diz que Satanás queria impedir que Moisés fosse ressuscitado para a vida eterna, acusando ele pelo pecado que ele cometeu quando ele bateu naquela rocha e também quando ele assassinou um egípcio. Nós sabemos que Deus é misericordioso e que ele não resiste a um coração quebrantado, um coração arrependido. Mas o fato de Deus nos perdoar não apaga as consequências. Por exemplo, se alguém matar uma pessoa, Deus até perdoa essa pessoa se ela se arrepender de verdade. Mas isso não significa que essa pessoa vai deixar de pagar pelo seu erro.
Essa pessoa deverá ser presa, mesmo que diante do Senhor ela já não deva mais nada. E com Moisés não foi diferente. Moisés sofreu uma série de consequências por causa dos seus pecados, e uma dessas consequências foi que ele deixou de entrar na terra prometida, quando ele desobedeceu a Deus ao bater numa rocha. Mas olha só como o inimigo é sujo, irmãos. Mesmo que Deus já tinha perdoado os pecados de Moisés, Satanás não queria que ele fosse ressuscitado para a vida eterna. Ele queria que Moisés ficasse para sempre manchado pelos pecados que ele cometeu durante a sua vida e que ele fosse condenado ao inferno. Será que esse seria o motivo, então, pelo qual o arcanjo Miguel brigou com o diabo? Alguns teólogos acreditam que essa disputa que está descrita no livro de Judas é a mesma descrita em uma outra passagem da Bíblia, desta vez no livro do profeta Zacarias. Vamos ver o que está escrito. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Olha isso, irmãos. A gente percebe aqui nessa passagem que ela é muito parecida com a passagem de Judas. Mas analisando esses versículos, nós podemos ver que a única semelhança com aquela passagem de Judas, capítulo 9, é a frase, o Senhor te repreenda. Mas em nenhum momento nós vemos aqui o nome de Moisés citado, o nome do arcanjo Miguel. Por isso essas duas passagens não estão falando da mesma coisa. Mas nós podemos tirar como uma lição uma coisa muito importante que eu vejo nelas. Quando o arcanjo Miguel diz, o Senhor te repreenda, nós podemos aprender uma lição de como nós devemos lidar com as forças malignas. Nós, irmãos, não temos que ficar conversando com o diabo e nem achar que nós podemos enfrentá-lo na nossa própria força. Nós devemos primeiramente buscar ao Senhor de todo o coração e confiar no seu poder para combater o mal. Pense comigo numa coisa, se o arcanjo Miguel, que era um anjo tão poderoso, ele preferiu buscar a Deus para que ele repreendesse a Satanás, que poder nós temos para repreender com as nossas próprias forças? Só o nome poderoso de Jesus é capaz de fazer o inimigo fugir. Por isso nós devemos crer que Cristo já derrotou na cruz, há 2000 anos atrás, todo o poder das trevas e que agora o diabo não tem mais poder contra os filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus como Salvador. Amém? Então, qual a conclusão que nós podemos tirar dessa disputa do anjo contra o diabo sobre o corpo de Moisés? É que o inimigo sempre vai tentar acusar os filhos de Deus para que eles se sintam culpados e não creiam no perdão que Jesus já liberou com a sua morte e com a sua ressurreição. Amém? Mesmo que a gente cometa pecados diariamente, isso não significa que nós estamos condenados. Enquanto nós estivermos vivos, Deus quer e Ele tem poder para nos perdoar. Mas o diabo vai tentar falar para você que o seu pecado não tem perdão, que você já foi longe demais. E infelizmente muitas pessoas têm acreditado nessa mentira. Por isso nós devemos confiar no que a palavra do Senhor diz e devemos tomar posse pela fé. Amém? A Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, não precisamos mais sofrer com a culpa e com a condenação. Basta que nós nos arrependamos de nossos pecados e confessemos a Deus. E com certeza Ele vai nos perdoar. Irmãos, todos os pecados que Moisés cometeu poderiam até dar uma brecha para que Satanás o acusasse e quisesse levá-lo para o inferno. Mas nós vemos que Deus perdoou e Deus purificou Moisés de todos os seus erros. E talvez esse tenha sido o motivo pelo qual o diabo tenha ficado tão furioso e brigou com o anjo pelo corpo, porque mais uma vez o diabo perdeu. Irmãos, como cristãos, o nosso dever é conhecer a palavra de Deus cada vez mais para a gente crescer espiritualmente. E quando nós encontramos algo que nós não conseguimos entender, não temos respostas claras, nós devemos pedir que Deus ilumine a nossa mente e até podemos pedir ajuda para as outras pessoas. Mas é importante nós sabermos que nem tudo nos será revelado, porque nós somos muito limitados e existem coisas que o Senhor não quer que a gente saiba, tá bom? A Bíblia não deixa claro para nós por que o diabo tinha tanto interesse no corpo de Moisés, nem mesmo porque Deus foi o encarregado de sepultá-lo. Mas uma lição nós podemos tirar dessa história: Deus vai lutar por nós, até mesmo quando o nosso corpo físico não estiver mais aqui. Amém?
Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e eu peço que você compartilhe com seus amigos, seus familiares. Vamos espalhar mensagens boas, mensagens da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.